Saudações, caros lupinos. Isto que vou lhes contar é uma lenda que vem da Eslováquia. É um conto de lobisomem bastante popular por lá. É como uma fábula, com um contexto macabro. A filha do lobisomem. Era uma vez um pai que tinha 9 filhas, todas solteiras, mas em idade de casar. E a mais bela delas era a caçula. O pai delas era um lobisomem. Um dia, simplesmente lhe veio à cabeça o seguinte pensamento: que vantagens eu tenho em ter que sustentar tantas filhas? E então, ele decidiu se livrar de todas elas. Este homem trabalhava como lenhador e havia vezes em que ele passava dias na floresta sem voltar para casa. E então, naquela tarde, antes de sair para o trabalho, ele encarregou suas filhas de levarem a ele as refeições todos os dias, enquanto ele não voltasse para casa. E assim partiu aquele homem para o trabalho. Ainda não havia escurecido, e sua filha já havia preparado a janta para levar para o seu pai. E assim ela foi. Chegando lá, ele perguntou: "Por que me trouxe a refeição tão cedo?" E ela respondeu: "Para dizer a verdade, pai, eu fiquei com medo de que o senhor estivesse com fome e se zangasse comigo. Você é uma boa menina. Sente-se aí, enquanto eu como." Enquanto ele estava comendo, uma certa ideia veio à sua mente. Ele se levantou e disse: "Venha, filha, eu quero lhe mostrar um buraco que cavei." "Buraco, pai? Para quê?" "Eu cavei para que quando nós morrermos, ele nos sirva de cova. Porque ninguém se importa com os pobres como nós, principalmente depois que já estamos mortos." A menina então o acompanhou até a beira daquele buraco profundo. E então seu pai lhe disse: "Você deve morrer agora, e seu corpo será sepultado neste buraco." A jovem implorou que a poupasse, mas foi em vão. Ele a agarrou pelo pescoço e a jogou no buraco. Pegou uma pedra enorme que tinha no chão e arremessou direto na cabeça dela, esmagando seu crânio, matando assim a pobre moça. Após isso, sem culpa, sem remorso, o homem retornou normalmente aos seus afazeres. No outro dia, outra filha chegou trazendo a refeição. Ele também contou a ela sobre o buraco. A levou até lá e a matou, da mesma forma como a primeira. Nos dias seguintes, ele repetiu o mesmo com todas as suas filhas, exceto uma, a caçula. Ela se preocupou com suas irmãs por não terem voltado para casa. "O que será que aconteceu?" ela perguntou. "Será que elas ficaram lá para fazer companhia ao nosso pai? Ou para ajudá-lo com o trabalho?" Então ela preparou a refeição daquela noite e foi até lá levar. Ela já sabia que seu pai era um lobisomem e, portanto, seguiu com cautela pela floresta escura. Quando ela chegou perto de onde seu pai estava, ela ouviu o som de seu machado batendo contra as árvores. Seguindo o som, ela chegou até ele. "Aqui, pai", disse a menina, "trouxe sua refeição." "Você é uma boa filha", ele respondeu. "Enquanto eu como, me ajude aqui com isso. Empilhe essas madeiras para mim." "Mas e onde estão as minhas irmãs?" ela perguntou. Elas estão lá no vale apanhando lenhas. Venha comigo. Eu irei te levar até elas." Ele então levou a caçula até o mesmo buraco.
Ele se aproximou da beira do buraco, apontou para ele e disse que o cavou para usá-lo como um túmulo. E acrescentou dizendo: "Você, minha filha, deve morrer agora e se juntar às suas irmãs neste buraco." "Tudo bem, pai, mas antes, por favor, poderia se virar de costas?" perguntou a menina. "Eu vou me despir e então você pode me matar se quiser." Ele se virou, tal como ela pediu. E então, ela o empurrou com toda a sua força e o derrubou de cara no buraco. E em seguida ela saiu correndo como nunca antes. A queda feriu um pouco seu pai, mas agora ele, transformado em lobisomem, com um salto conseguiu sair do buraco. A jovem, enquanto fugia pela floresta, podia ouvir os rugidos de raiva de seu pai, mas ela continuou correndo e correndo, e só escutava os grunhidos e a respiração do lobisomem se aproximando cada vez mais. Para despistar, ela tirou um lenço que guardava e jogou para trás e continuou a correr. Atraído pelo cheiro, o lobisomem foi até o lenço, o pegou e o rasgou com suas garras e dentes, e partiu novamente atrás de sua filha, espumando pela boca, uivando, rangendo os dentes e com os olhos vermelhos como brasas. A jovem tirou toda a sua roupa e, enquanto corria desesperadamente, foi arremessando as peças de roupa pelo caminho. Assim ela ganharia tempo, pois o lobisomem parava em cada peça. Finalmente, ela conseguiu sair da floresta. Ela corria agora por um campo de feno. Já exausta, ela se escondeu dentro de uma pilha de feno. O pai dela então finalmente chegou ao campo de feno. Ele corria, uivava e procurava sua filha, mas não conseguia encontrá-la. Enfurecido, ele então começou a destruir os montes de feno, e rosnava e rangia seus caninos brancos brilhantes, em seu ódio por ela ter fugido dele. Sua baba pingava de sua boca a cada passo que ele dava, e sua pele exalava um odor de suor. E antes que ele tenha chegado ao monte de feno em que sua filha estava, sua força começou a deixá-lo. Ele sentiu o cansaço começar a se abater sobre ele, e então ele desiste e retorna para a floresta. Um rei, como de costume, realizava uma caçada aquela noite e seguiu seus cães até aquele campo de feno, que, a propósito, já há 3 dias, camponeses evitavam de ir até lá. O rei então encontrou a jovem donzela com a cabeça fora do monte de feno. Ela nada disse sobre seu pai e o que havia acontecido. O rei lhe ofereceu abrigo e a levou para o palácio. E eventualmente se casou com aquela bela donzela. Na ocasião, ela fez uma única exigência: de que não deveria ser permitido a entrada de qualquer mendigo no castelo. O rei e a nova rainha, anos depois, tiveram 2 filhos e viveram felizes para sempre. Só que não. Uma noite, um astuto mendigo conseguiu entrar no castelo. Era ninguém mais, ninguém menos do que o lobisomem, pai da moça. Ele se esgueirou até o quarto das crianças, se aproximou delas e cortou a garganta das crianças. Depois colocou a faca embaixo do travesseiro da rainha. Pela manhã, se deparando com a trágica cena e com a faca ensanguentada embaixo do travesseiro de sua esposa, o rei a culpa e a exila do castelo. E então, eis que surge um misterioso eremita que veio para ajudar. Ele pegou as crianças mortas e trouxe elas de volta à vida. O eremita contou o que havia acontecido de fato, e o rei pediu perdão à sua esposa. Ela então conta onde poderiam encontrar aquele assassino. O Os soldados do rei seguiram até a casa do lobisomem, que tentou escapar,
mas acabou sendo encurralado no alto de um penhasco à beira-mar. E assim como ele matou suas filhas, as jogando de um buraco profundo, ele foi arremessado desse penhasco, encontrando seu fim. E finalmente, o rei e a rainha e seus 2 filhos viveram felizes para sempre. Ou será que a queda não matou o pai lobisomem? Este conto esloveno também é chamado de A Filha de Ukolek, ou The Daughter of Ukolek, e é um conto encontrado no Livro dos Lobisomens, de Sebastian Barry Gould.